Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está em casa nos assistindo. É um prazer, um privilégio hoje contar a história da empresa Dida Ferramentas. Estou aqui com os dois sócios proprietários, o Vanderlei e também o Dida, que depois nós vamos descobrir qual é o nome dele verdadeiro. Um prazer, Vanderlei e Dida. Seja bem-vindo ao nosso podcast de Conexão. Vanderlei, sua palavra é sua, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores, né? Primeiramente, parabenizar, Eduardo, pela iniciativa, pelo programa, né? Parabéns. Obrigado aí pelo convite. E é isso aí, estamos aqui para contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa luta, da nossa conquista e da nossa empresa aí, Dida Ferramentas, que hoje, graças a Deus, é um sucesso aí em Prudente e região. Com certeza. E você, Dida, fala para nós qual é o seu nome. Então, bom dia, boa noite, né, a todos aí. É, Eu me chamo José Nonato da Silva, bacana, o famoso Dida, famoso. né? Porque às vezes muita gente realmente não sabe realmente o meu nome, né? E a gente estamos aí para contar a nossa história. Bacana. Então, pessoal, hoje vocês vão descobrir como que surgiu o Dida Ferramenta, que espaço eles ocuparam em Prudente e região. Com certeza, você aqui de casa, talvez, já até alocou alguns dos equipamentos de construção. Vamos lá. Dida, vou tratar você como Dida, tá, Dida? Delay mesmo. Vocês são natural de onde? Vocês são aqui de Presidente Prudente mesmo, da região? Começar com você, Dida. Eu sou natural de Caiabu, é uma cidade Ah, vizinha a Prudente, né? Ela faz fundo lá com a Floresta do Sul. Eu nasci num distritinho chamado Iubatinga. Né? sim. Lá a gente viveu até os 15 anos. Meu pai tinha um sitinho de 7 alqueires, né? Depois a gente estudou numa escolinha lá, depois mudamos, meu pai comprou um sítio de 15 alqueires em Caiabu. Então a gente viveu praticamente aí esse período até os 25 anos que eu vim para Prudente, né? Da onde comecei a minha trajetória no ramo da ferramenta. Bacana. Né? Que foi iniciei aqui na Corema. Lembro. Foi o meu primeiro Eu emprego. Eu lembro. Isto em 89. Bacana. Eu já tinha um irmão que trabalhava lá, né? E daí ele me convidou e eu acabei vindo, né? Deixei meu pai. Fui um pouco triste, porque só tinha eu lá com ele, né? Sei. E daí eu vim, fiquei. E estamos aí. Tá certo. E o Delay? Vanderlei é natural de Prudente ou não? Não, Vanderlei sou paranaense, Paraná. né, como o pessoal fala, pé vermelho, né. Eu sou de uma cidade pequena também, chamado Catanduvas, né, no oeste do Paraná, né, uma cidade aí mais ou menos uns 8.000 habitantes, 10.000 habitantes, né. Então eu nasci nessa cidade também, de Catanduvas, Paraná, num patrimônio também, bem parecido até com o Dida, um distrito da cidade nossa lá chamada São Roque, e onde eu também, permaneci até uns 15, 16 anos, né. E foi onde daí a gente saí dessa cidade, tive uma oportunidade para trabalhar num comércio com um tio meu que já trabalhava também no Paraná, em Foz do Iguaçu. Tinha uma empresa de tecido, tecelagem, essas coisas. Foi onde eu comecei a dar os primeiros passos aí para o comércio, né, para Entendi. o segmento da venda, né. Eh Igualmente ao Dida, a gente também veio da roça, né, Sim. trabalhou na enxada, no boia fria, aquela história toda, né. E aí tive essa oportunidade com esse meu tio aí aos 16 anos, e aí graças a Deus aí hoje estamos aí empreendendo, né. Bacana. Nós vamos voltar aí daqui a pouco para ver como que você chega em Prudente. Primeiro, eu quero Sim. saber do Dida o seguinte: Dida, você falou aí que com 25 anos você veio trabalhar a primeira vez na época Corema, até conheço. Sim. Como que foi? Porque até então, eu também passei por isso. Nós somos humildes, somos da roça, interior. De repente você vem lidar com o público, trabalhar dentro lidar com o público dentro da Corema. Como que foi essa mudança? Foi difícil, não foi? Ah, talvez não, nem tanto, porque eu já tinha um irmão que já trabalhava lá, né? Então ele me auxiliou bastante, Ah, né? E era um ramo voltado, na época, a Corema vendia muito trator, né? entendi. Então ela tinha um segmento que era da ferramenta, né?
Então, eu comecei no almoxerifado de peça, né? Certo. Caixa de ferramenta, essas coisas. Vendia-se um trator, automaticamente uma caixa de ferramenta ia junto, né? E a gente trabalhou ali nesse setor. Ali começou a trajetória, né? Eu trabalhei 2 anos ali na Corema, né? 2 anos. 2 anos. Bacana. Aí veio a época do Real, né? Que Sim. saiu o Colo de Melo, eu acho, naquela É. época, 1990. Aí deu uma crisinha em 91. Finalzinho de 91, eu saí da Corema, né? Entendi. Aí você foi para outro ramo no mesmo No segmento? mesmo segmento. Foi uma empresa que tinha uma filial aqui em Prudente e a matriz em Marília, chamada Comec. Comec. Aí já voltada mais para construção civil, né? Entendi. Essa Comec. Então eu passei a ser balconista nessa época, né? Que eu comecei lá. Sim. Que eu saí da Corema com 15 dias eu já estava trabalhando, né? Graças Nem a ficou- Deus o negócio Nem ficou muito tempo porque o parado. cara já me conhecia, né? Sim. Então, deu certo. Aí comecei, fiquei 2 anos também nessa Comec, né? Bacana. Aqui em Prudente. Eu fazia balcão e as entregas todas as vendas que eram feitas aqui, a gente ia entregar, né? Bacana. E aí, vamos voltar pro Delei aqui também, que eu vou um pouquinho aqui e outro ali. Delei, 15 anos, Foz do Iguaçu, você pegou um know-how um pouco de trabalhar no comércio, primeiras experiências, e depois daí? Isso, exatamente, né, Eduardo? Igual eu te falei, né? Aí foi quando eu tive a primeira oportunidade, né? Porque, na verdade, a gente, quando nasce na roça, nasce no sítio, na verdade, você almeja uma oportunidade, né, de melhoras, né? Porque, na verdade, é uma vida muito sofrida, né? E é aquela história, e a gente, quando tem essas oportunidades, a gente tem que abraçar mesmo, né? Com todas as forças, e foi o que eu fiz, né, cara? Então, eu tive essa primeira oportunidade através do meu tio, né? Onde eu já tive um contato com o comércio, né? Quer dizer, você sai da roça e você tem que se tornar um vendedor, um comerciante, um atendente bom, né? E aí, graças a Deus, as coisas também começaram a se encaminhar, daí a família começou a vir para o estado de São Paulo, né, através do irmão mais velho, e aí, consequentemente, com o tempo, eu também acabei vindo para Presidente Prudente, aí eu já tinha 18 anos, para 19 Ah, tá. anos, né, onde aí eu já trouxe a experiência de balconista, né, exemplo do Dida também, comecei como Sim. balconista e tal, né, tive uma oportunidade numa panificadora aqui em São Paulo, na época, né, em Presidente Prudente, chamado Panificadora São Paulo, né, o pessoal Eu lembro. me acolheu super bem, então me deu mais experiência ainda como um balconista, e aí com o tempo as coisas foram se encaminhando, e tive uma oportunidade também numa empresa no segmento da construção civil, a exemplo do Dida também, que entrou na Comec, entrou na Corema, né? E aí foi onde eu acabei conhecendo o Dida e, com o tempo, graças a Deus, a gente acabou fundando a nossa própria empresa. Bacana. É esse aí que todo mundo quer saber. Como que foi vocês se conhecerem? Em que momento ali? O Dida já estava em outra empresa, já estava de balconista, bacana. O Delei chegou aqui em Prudente, já estava trabalhando também no segmento de construção. E como é que vocês lembram como é que foi o contato de vocês? Como é que sim. foi? Conta para o pessoal que está em casa que vai querer Então, saber. eu fui assim, além da Comec, eu trabalhei em uma outra empresa chamada Rolemã, que era uma empresa, Lembro. nossa, muito conhecida lembro. e agradeço demais o que o Hamilton fez por mim. Então, eu trabalhei nessa Rolemã 4 anos, né? E o Vanderlei trabalhava nessa outra empresa, que era Global, né? Lembro. E eu fazia essas visitas aqui dentro de Prudente, que foi uma área que eu passei a explorar que ninguém conhecia, que era da construção civil, né? Aí trabalhei esses 3 anos, mais ou menos, e o Vanderlei lá. E ele sempre Certo. ouvia falar de Dida. Quem é esse, né? Ah, o Dida faz tanto. O preço do Dida tá melhor. E ele inculcou. Mas quem é esse Dida? Eu vou conhecer esse Dida, né? É. Aí, um belo dia, a Rolemã, ela entrou numa fase muito difícil. Ela fechou, né? Eu já tinha, na verdade, o Dia das Ferramentas, ela nasceu, eu abri ela sozinho em 98, né? Depois que a Rolemã fechou, eu tinha juntado um pouquinho de dinheiro, comecei a trabalhar sozinho, abri, né?
abri até com um contadorzinho lá em Caiabu mesmo. Depois de Caiabu, eu passei para Prudente, né? Entendi. Mas isso depois que eu conheci ele. Mas Ah, você vendia, abriu uma empresinha e você vendia Isso, nas oficinas, isso, direto nas obras mesmo, direto né? nas obras. É, Você vendia oficina o era que muito esporádico. especificamente? De Era torneira, betoneira, olha. martelete, vibrador, tudo que envolve a construção civil, né? Carrinho, essas Você coisas já todas. vendia direto pro construtor, lá na ponta. Direto pro Que construtor. bacana. E no início, eu mesmo, quando eu abri sozinho, eu fiquei 5 meses, mais ou menos, né? Hum, Aí a graninha acabou. é. Que eu vendia, eu entregava, eu fazia os boletos, eu recebia. E aí chega uma hora que você acaba Começa a sufocar. sufocar e não dando conta de fazer tudo isso sozinho. E os meus piazinhos era tudo novinho, não tinha como ajudar, né? Hum. Aí foi aonde eu migrei para Global Ferramentas, que era onde trabalhava o Vanderlei. Aí ele passou a me conhecer. Ah, Eu tá. trabalhei também lá 2 anos Você e trabalhou lá pouco. também. Ele já Trabalhei. ouvia falar de você, Isso. mas não... Exatamente. Mas quem Entendi. é esse Dida? Por que esse, né? Como é que foi, Delei, quando você começou a trabalhar com o Dida? Porque aí vem muita conversa na hora do almoço, bate-papo, você começa a entender melhor. Pô, o cara já tá lutando, tá vendendo bitorneira nas obras, tá, pá. E aí, o que você viu nessa? Sim, exatamente. É mais ou menos o que o Dida comentou, né? Ele já deu um resumo bem bacana, né? Bem bacana, né? Inclusive, aproveitar aqui e mandar um abraço para o Wilson, né? O Wilson Masayuki Shioka, né? Que é o Conheço. fundador da Global Ferramentas, né? Hoje Sim. também tem a Sapo Locadora, que foi um cara que me deu uma força muito grande, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele. É igual o Dida tem pelo Hamilton, da Rolemã, né? Porque Sim. queira ou não queira, foi os É, propulsores da nossa carreira, né? Que nos sim. deu a oportunidade de conhecer. Então, e foi basicamente isso aí mesmo, né? Nessa época que a Rolemã era uma potência realmente aqui na região, foi quando a Global também começou a crescer bastante. E aí é o que o Dida falou, né? A gente já ouvia falar de... A Rolemã dispensa comentário, na época era... Né? E a gente sempre via falar desse Dida, né? Que no caso é o José Nonato, que o Dida já visitava a obra pela Rolemã. E é o que ele falou, de vez em quando a gente perdia umas vendas, né? Alguns clientes, pô, comprei do Dida, fechei com o Dida, né? Eu falei, mas quem que é esse homem, né? Tem que conhecer esse caboclo aí para nós ver o que está acontecendo. E aí é o que o Dida falou, né? Daí teve a situação ali que a Rolemã teve essa decadência e tal, e com isso o mercado em geral, né, com a saída da Rolemã, abriu espaço para muitas outras empresas que estavam iniciando ou que já estavam no Sim. mercado, que foi o que aconteceu com a Global na época, né? Que aí acabou dominando um espaço muito grande, né? E aí foi quando eu falei com o Wilson na época, né? Que era o meu patrão, podia conversar com o Dida, né? Trazer ele para dentro da Global Ferramentas, que tinha um potencial muito grande, né? E aí foi onde a gente se conheceu, né? Eu já trabalhava ali dentro da Global, fazendo um trabalho ali de vendedor, de um gerenciamento, né? Sim. E aí a gente trouxe o Dida para trabalhar conosco na Global Ferramentas, fazendo o que ele já fazia, que era a venda externa. Bacana. E foi onde a gente acabou se conhecendo bastante e viramos Sim. muito amigo, né? E praticamente irmãos. E aí foi onde, com o tempo, surgiu a ideia da parceria e da sociedade, né? Nessa hora aí, na hora que vocês começam a trabalhar junto, tal, porque quem é empreendedor, ele não dá para falar, mas ele começa a olhar uma coisa lá na frente, ninguém enxerga isso aí. E o Dida já tinha essa intenção de continuar com a empresinha, com a empresa que você tinha acabado de montar, né, Dida? Fala uma coisa, qual foi a hora que vocês, na conversa, no entrosamento de vocês falaram assim, ó, vamos montar nossa empresa, vamos tocar o nosso negócio? Em que momento? Quanto tempo vocês ficaram ali na Global, vocês se conhecendo e de repente falaram, vamos, agora vamos? Que momento que foi, que time que foi, que luz que deu? Então, eu trabalhei 2 anos e pouco na Global também, né? Aí primeiro saiu eu, né? Sim. E eu continuei fazendo o meu trabalho, né? Sempre comprando uma coisinha aqui, outra ali e continuando vendendo, né? 6 meses depois, o Wilson também, o Vanderlei se desligou de lá, né? Sim. Aí a gente passou a levantar essa ideia, né? O que você acha? Vamos abrir? Vamos. Eu já tinha a loja, na verdade, a empresa já estava aberta, né? Certo. Que eu abri em 98, dei uma parada, mas não fechei ela, né? Sim. Totalmente. Só dei baixa na inscrição porque era de outra cidade, né? É. Então aí a gente sempre conversando, quando ele ia em casa, né?
vamos abrir. E deu certo, abrimos, transferimos a empresa de Caiabu para cá, que ela era aberta lá. Abrimos ali embaixo, para baixo da nossa loja que é hoje ali, né? A dona Maria, né? Maria Ortiz. Maria Ortiz. Abrimos ali. O começo foi muito difícil. Eu lembro de uma vez, eu não lembro, Odelei, conversando que você parece que vocês tinham um carro, um chevetinho, não lembro. Como é que foi? O que você tinha para vocês investir? Vamos ver. Então, essa história aí do carro, na verdade, na época eu tinha um Tempra, né? Há um tempo. Eu tinha um Tempra, né? E aí eu sei que a gente, para começar essa sociedade, a gente precisava de um determinado capital e eu não tinha esse dinheiro, né? Eu até tinha um pouco, né, Dida, mas daí a gente investiu e acabou, né? Aí acho Era. que nós começou, daí acabou o dinheiro e aí o Dida acho que tinha mais um pouquinho, né? Mas daí eu já não tinha mais nada, eu tinha que vender o carro. Sim. E aí o Dida comprou o meu carro. Comprou o meu carro para me ter o dinheiro para continuar a No parceria, né? E aí foi onde a gente investiu essa parte do meu carro, o Dida colocou a parte dele, né? E mais interessante é que ele me comprou o carro, mas o carro continuou Continua. comigo, né? Porque daí eu tive que ficar a pé, né? Essas histórias E, interessantes. então, e aí foi basicamente isso aí, né, cara? Hum. E daí, para concluindo, voltando um pouquinho lá na história que o Dida comentou, né? Aí é onde teve a ideia, então foi justamente ele falou, né? Então, quando o Dida saiu da Rolemã, ele veio para a Global, né? Então, ele ficou uns 2 anos ali conosco, uns 2 anos e meio, né? Fez um excelente trabalho, né? Desbravou como diz, a construção civil estava em alta, Sim. né? Inclusive é onde começou o segmento também de locação de ferramentas que não tinha, né? Não existia. E aí, com o desligamento do Dida, saindo da Global, daí também com o tempo também, eu acabei me desligando, e aí foi onde ele falou, né? E a gente começou a conversar, e foi o que eu falei, né? Pô, você tem o conhecimento externo, né? Que sempre trabalhou visitando obra e tal, eu sempre interno, É. então a gente deduziu, eu sei de quem comprar, você sabe para quem vender, Exato. então é um pouquinho de capital e bastante vontade É. e tem que lutar, né, cara? E aí, graças a Deus, estamos aí. Me fala uma coisa. Você acabou de falar aí no meio da frase, Delei, que na época não se locava ferramenta para construção civil. Uhum. Vocês vendiam, né? Qual foi o time? Onde vocês descobriram? Veio de fora? Onde vocês viram que se locava ferramenta para construção? E que também tinha um mercado aqui em Prudente. Aham. Olha, eu acho que hoje eu posso dizer que talvez a Global Ferramentas, né, Dida? O Wilson, Foi né? ele que foi o Eu pioneiro, eu né? lembro até Começou, né? hoje o Wilson, eu não sei se eu viajei com o Wilson, ele sozinho numa feira que teve, a gente acabou já vendo algumas novidades. Eu lembro que começou com uma ideia de uma perfuratriz de concreto que usava para Sim. fazer furo em lajes, né? E na época da Global a gente pegou um serviço grande de perfuração e o Wilson comprou essa máquina para prestar esse serviço para o pessoal. Eu acho que ali foi onde surgiu a ideia da locação, ideia. né? Eu acho que hoje eu poderia me atrever a dizer que quem começou foi a Global, né, Dida? É. Foi o Wilson, né, da Hum. Global. E aí é óbvio, daí É com lógico. a união minha e do Dida, né, no Dida Ferramentas, aí a gente também ajudou a dar uma continuidade, né? E aí o negócio começou a virar, eu lembro que o capital era pequeno, então o estoque era pequeno, a gente comprava uma betoneira na ideia de revender. Sim. Só que o valor agregado era bastante alto, aí o pessoal já começou, mas você não aluga? Então a gente comprava para revender, mas na verdade acabava alugando. Quando você pensa que não, a gente já estava lá com 5, 6, 10 alugada, e aí onde a gente viu que realmente era uma realidade, era uma tendência de mercado, e hoje, graças a Deus, a Dida Ferramenta aí pode dizer que é uma das líderes aí do mercado da região nesse segmento, né? Com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida. Rapaz, você vê que interessante. Aí vocês começaram lá naquele predinho um pouco mais abaixo de onde vocês estão hoje, que hoje tem um estacionamento enorme, a loja é outra, né? Estoque enorme, muito bacana. Quando vocês começaram lá, tinha mais alguns colaboradores junto com vocês? Era muito ou era poucos? Era bastante.
Já era. Quando a gente de baixo subiu para cima, nós já tínhamos mais ou menos em torno de uns 30 funcionários. Tá, mas mais quando ou vocês menos. começaram, Dida, Quando você e o começou, Dele, quando você, ó, vamos pro predinho lá da Dona Maria, que vocês Sim. falaram, Isso, né? aham. Mais ou menos quantos funcionários vocês ali nós começaram? éramos se eu não me engano, parece que 5. Era eu, o Vanderlei, a Kelly, o irmão Zé. dele, o Zé, e o outro, e o Negão. 5, começamos Cinco com pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. E aí, a partir do momento que vocês estavam ali, trabalho você já sabia desenvolver, né? Sabia como comprar e assim por diante. E vocês têm a data mais ou menos, quando que vocês mudaram para esse predinho e falaram, agora não vamos tocar nosso negócio? Você diz quando a gente abriu O a predinho loja mesmo, física? a loja física. Mais ou menos. 5 de maio. 2005? Não, 2002. 2002. De 2002. 5 de maio de 2002. A gente tem a Por que eu data. estou perguntando isso aí? Né? Porque em 2009, vocês abriram em 2005, quando eu estava lá no Japão, que eu buscava locação de mini escavadeira em Presidente Prudente, saiu o quê? Dida Ferramenta. Olha só, no Google, eu pesquisava no Google. Eu batia mini escavadeira no estado de São Paulo, não saía. Saiu um japonês lá em São Paulo, que alugava Bobcat. Aí eu batia, locação de mini escavadeira em Presidente Prudente. Não saía nada, saía Dida Ferramenta. Ali foi a primeira vez, eu lembro que tinha uma foto, que tinha um pessoal já, mas já era mais de 10 pessoas, tá? Sim. Na frente da loja de Dida Ferramenta. Eu falei, mas o que é Dida Ferramenta? Eu não entendia. Assim, especificamente, qual que era o negócio de vocês. Sim. Aí um dia eu falando com meu amigo no telefone, que é engenheiro aqui em Prudente, aí ele falou, não, eu tô tentando levar a minha escavadeira aí para Prudente, não tem nada, mas tem um tal de Dida Ferramenta que aparece na pesquisa do Google. O que é isso? Não, rapaz, é os rapazes que estão locando bitorneira, andaime, escora, nas construção civil. Eu falei, e tem isso aí? Tem. Porque lá no Japão é normal isso aí, né? É primeiro mundo. Rapaz, que bacana. Tá, me fala uma coisa, nessa trajetória, Dida e Vanderlei, você sabe que a vida do empresário não é fácil. O mercado muda e assim por diante. Algum momento passou pela cabeça de vocês, acho que não vai conseguir segurar o rojão? Porque tem muitas pessoas em casa que acham que é montar uma empresa e vai ir de vento em popa. E a gente sabe que não é. Nós passamos tipo assim, bastante sufoco, mas a ideia de desistir jamais. Isso. Eu acho que tanto da minha parte quanto do Vanderlei, né? A gente tinha esse sonho e desistir nunca, porque era um ramo, esse segmento é muito bom, né? Você vê muitas crises, Sim. mas o ramo da construção, ele está sempre, né? Ele tem os seus altos e baixos, mas você está se mantendo, né? Então, eu acredito que desistir nunca. Agora, Passamos sim. muita dificuldade, né? Mas estamos de pé. Qual que é o diferencial que vocês têm? Eu sei qual que é, um dos, Vanderlei e Dida. Mas vocês, partindo de vocês, assim, qual que é um dos diferencial que vocês têm, que vocês prezam, que vocês, para os seus clientes? Cara, na verdade é igual você falou, né? Até você já sabe, né? Porque na verdade são tantos diferenciais que é difícil até citar um, né? É igual às vezes o pessoal faz essa pergunta, né? Mas qual a chave do sucesso, né? Como que consegue, né? Então eu acho que é um pouco de tudo, na verdade, né? É igual o nosso slogan hoje que a gente criou no decorrer do tempo, né? É Dida Ferramenta, vendas, locações e manutenções, né? Sim. Então, eu acho que a chave do sucesso foi agrupar esses três, né? Porque é o que eu falo, se o cara vai para comprar, a gente vende. Se ele não quer comprar, a Ele gente aluga. aluga. Se ele não quer nem comprar e nem alugar, ele já tem o equipamento, a gente conserta. Então, como diz o, de uma forma ou de outra, ele vai ser atendido. Agora, é óbvio, né? Não pode, eu acho que de repente o que viria assim, que se poderia dizer que é um diferencial a mais, que a gente procura sempre ter,
Ah, cara, é o atendimento, né? A Eu ia prestação de falar isso aí. a prestação de serviço, Eu ia né? falar isso aí. A nossa entrega ela é muito rápida, né? Hoje a empresa, quer dizer, uma empresa igual a Dida falou, que começou com 4 funcionários, né? De repente eu vou até antecipar uma pergunta que talvez você faria. Hoje É, estamos com mais de 50 colaboradores, né? sim, Então, quer dizer, tem uma estrutura muito forte tem. por trás, né? Então, hoje a gente tem 3 oficinas dentro da própria empresa, é o que você falou, tem esse estacionamento muito grande, né? Mas daí não adianta tudo isso se o cliente não for bem atendido, não tiver uns técnicos capacitados, né? Então, eu acho que a chave do sucesso é isso, cara. Acho que é o conjunto de tudo, né? Conjunto. Mas eu vou frisar aqui algumas coisas, dois pontos que me chamam muita atenção. Até esses dias eu falei ali com o Anderson, Aham. o vendedor. O time da frente ali, Dida, e sempre as mesmas caras. E a molecada, eu falo molecada por consideração, eu gosto muito dali. Eles são tudo sangue no olho, no bom sentido, para trabalhar, para atender da melhor maneira possível. E é constante, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá mesmo o rostinho ali nos atendendo. Então causa até uma certa brincadeira. Ô, e aí, você viu o seu corintiano? Aí o São Paulo, Palmeiras, tal. Você entendeu? Isso é gostoso. Então, parabéns por manter o time de frente motivado. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, você pode ver que não são todas as empresas, Delay e Dida. Vocês estão ali exposto, entre aspas, no meio do pessoal. Então, o cliente, o pequeno ou o grande, ele dá bom dia para vocês dão bom dia, cara. Sim. Vocês não ficam escondidos lá atrás de uma mesa, administrando, sou intocável, digamos, entendeu? Isso também faz muita diferença. Porque muitas vezes, aí, vocês devem ter alguma situação em que a turma de frente ali, os vendedores, não vão conseguir resolver alguma situação. Vocês já estão ali. Sim. Não é verdade? Uhum. Então, o time de colaboradores de vocês, e vocês estando ali no espaço ocupando, para mim, é um grande. Além do atendimento, a estrutura e assim por diante. O Dida Ferramenta, a empresa Dida Ferramenta, ela já está solidificada em Presidente Prudente. Ela tem algum tipo de projeto, se vocês quiserem falar, é lógico, para expandir um pouco mais na nossa região ou não? Ah, Eduardo, então, posso afirmar que no momento não, né? Até porque não é fácil, né, cara? Hoje eu costumo dizer, hoje você abrir uma empresa é muito fácil, né? Mas você manter uma regularidade, você manter uma qualidade, né? Então eu acho que no momento não. Já tivemos sim, alguns contatos, algum pessoal procurando, né, de repente até falando em interesse em franquear a marca, aquela Sim, coisa toda, né? Mas de imediato não. Hoje a gente até tem um parceiro nosso na região, em Adamantina, né, que é o irmão do Dida, né, que é o lá Cido, eu né. já vi, Cido Inclusive Ferramenta. tem uma empresa lá chamada Cido É. Ferramentas, né, que é mais ou menos Sim, parecida com a nossa, no mesmo segmento, né, que ele trabalhou com a gente um tempo, ele acabou abrindo lá, até com incentivo nosso também. Mas hoje dizer que a gente tem pensamento, aquela ambição, aquele desejo de abrir novas filiais na região, na cidade, não, porque eu acho que o importante é você ter a excelência, né, cara? Não sim, adianta você abrir 2, 3 exato. empresas e depois você não dá conta de Eu, cuidar de nenhuma, eu né? concordo com Que o você. negócio que você falou é muito interessante. É igual você falou, você vai lá na loja, você vê sempre as mesmas caras, né? Então é um orgulho que a gente tem mesmo, a gente não demite, graças a Deus nos últimos anos só contrata, né, cara? Então Hum. você vai lá é aquele mesmo vendedor, né? Então quer dizer, hoje nós tem vendedor que está com nós há 20 anos, nós temos um financeiro lá que é a Kelly que está com nós também há 20 anos, né? Então nós tem vários funcionários, tudo acima de 10, 15 anos com a gente. Isso é bom. Então isso Vai- cria uma É uma identidade, né? família, né? Cria uma família e cria É uma uma família. identidade do cliente com a empresa, É. né. Então é isso aí, é continuar trabalhando, atendendo da melhor maneira possível aí com a nossa matriz que nós já temos aqui em Presidente Prudente e seguir a vida. Muito bacana. Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. Vocês atendem muita região.
Qual foi o local, assim, que vocês falaram, mas como nós vamos atender lá? Porque eu já vi caminhão do Dida lá em Venceslau e Pitácio para aquele lado lá. Eu falei, meu Deus do céu, mas onde que... Né? Vocês já foram, assim, mais longe ainda? Até onde vocês atendem? Depende do cliente. O culpado aí, ó. A gente atende uma parte do Paraná, né? Ah, do Paraná. Assim, não muito longe, né? Sim, Até eu tenho cliente de Maringá, que tem uma pousada ali, né? sim. Santo Inácio, aquela região ali, e uma parte do Mato Grosso. Né? Essa parte que divisa o rio ali, de Três Lagoas para cá, a gente atende. Inclusive, eu, quando fazia venda externa, eu tinha uma clientela muito grande ali pro lado de Bataguaçu. Entendi. Né? E até hoje a gente atende, né? Por que eu tô perguntando? Porque eu rodo muito por aí. De vez em quando você cruza com um caminhão de ferramenta. Chega, eu falo, "Ué, mas pra cá. E eu vi longe esse dia, eu não me recordo onde. Aí eu falei, então tá certo. Me fala uma coisa, agora uma coisa assim mais... A construção civil, eu tô um pouco fora, mas ela tá, parece que ela tá em alta em Prudente. Muitos prédios saindo, muitas torres saindo. Tem um equipamento, eu não sei, o Delei disse, se vocês já pensaram futuramente em alugar, que é um equipamento que ele fica em cima do prédio, esqueci o nome daqui. Grua. 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 E não tem aqui em Prudente, não sei se tem. Vocês já pensaram alguma vez? Na verdade, é um equipamento muito bacana. Mas o problema é o custo dele, Muito que é custo, muito alto, né? Então, você investir ali, hoje deve estar em torno de uns 500 mil reais Entendi. um equipamento daquele. E os condomínios, as próprias construtoras, elas acabam comprando ou alugando direto dos representação ou das fábricas. Entendi. Então, aí você acaba não conseguindo colocar esse equipamento lá. Entendi. Devido a Sim. custo, né? É. O Vanderlei acho que conseguiu colocar um aqui na cidade, né, Vanderlei? Isso até para complementar aí, o raciocínio do Dida é justamente isso, né? Porque hoje, Presidente Prudente, na verdade, se você for analisar, como a gente já está há mais de 20 anos no mercado, eu poderia dizer que, na verdade, Presidente Prudente começou a verticalizar agora. Sim. Se você for analisar Concordo bem, plenamente com se você, voltar Delei. 5 anos atrás, Presidente Prudente não tinha prédio. Não tinha. Não tinha prédio em construção. Não, você vai aqui né? em Maringá, Londrina, é um Exatamente, né? absurdo. Então, hoje está começando a virar uma realidade. Sim. Então, na verdade, sim, a gente já pensou né, em locar grua, né? Tanto que hoje nós trabalhamos com a chamada mini grua, né? Que é uma Entendi. menorzinha, mais simples, né? Tá. Mas é igual o Dida falou, hoje ainda é um custo inviável, né? Porque está começando agora, né? Então, seria um capital muito alto. Então, as construtoras, quando pegam um prédio para fazer, então, muitas vezes, eles já contratam uma construtora, ou de Presidente Prudente mesmo, ou de fora, que às vezes até já tem essa mini grua. Meio que uma ferramenta. Ou essa grua, né? Ou já tem algum parceiro, quer dizer, já tira de um prédio, já coloca no outro, né? A gente já tem conseguido fazer algumas vendas de algumas locações que também virou uma realidade, o chamado elevador cremalheira, né? Porque hoje toda obra, prédio e tal, é uma exigência, né, do Ministério do Trabalho. Explica um pouquinho melhor o Delei, isso é interessante. Às vezes o pessoal que está em casa, que se interessa por esse tipo de conteúdo, elevador cremalheira. Chama elevador cremalheira. Tá. Qual é a função desse equipamento? A função dele de início é levar o material, né, de construção até os pavimentos, né, que estão sendo construídos, né? Então, quer dizer, o pessoal começa a levantar o prédio ali até a primeira, segunda laje, aí automaticamente ele já é instalado, né? Por quê? O operador não precisa ficar levando saco de cimento nas costas até o 10º andar. Então, é instalado esse elevador na parte externa do prédio, que é o que vai fazer a movimentação da carga, né? Do início ao fim da obra, né? E aí é meio que montado? Isso, ele é montado, exatamente. Por isso Terceiro andar, quarto andar, Isso, exatamente. Aí, conforme o prédio vai subindo, vai aumentando os pavimentos, por isso que chama elevador cremalheira, vai montando as cremalheiras dele até chegar no último andar, ali no final da obra. Aí, esse elevador, no final da obra, ele é desmontado e é onde passa para outra empresa, passa para outro prédio, enfim, assim por diante. Tem muita ferramenta aí nova no mercado que vem agilizando cada vez mais a construção, né?
Tem uma ferramenta que eu vi quando eu estava lá fora, em 2000 que eu frequentava muito feirinha de bairro lá no Japão. Final de semana eu aproveitava e ia ver as novidades assim, da construção civil lá. E tinha uma ferramenta que era um motor grande, em que ele ficava em algumas construções lá, que era de demolição. Sabe que esse tijolo velho, pedaço de concreto, alguma coisa? Você jogava ali dentro, ele meio que moía, mastigava aquilo lá. Essa ferramenta eu não vi ainda. Eu vi só em maquinários enormes aqui no Brasil. É tipo um triturador. É. Tipo Realmente, aqui na nossa região, eu não vi. E uma coisa que eu ia falar para vocês, veio na cabeça agora, 2 vezes por semana eu passava debaixo da empresa, porque a Makita lá no Japão, ela ficava na cidade de Anjochi. E eu era trajeto meu, 2 vezes por semana, passar nessa cidade. Ela é uma empresa enorme lá, ela tinha não sei se é filial ou matriz, não sei, mas sei que era. E ela tinha uma passarela em cima de uma rua para outra, e eu passava lá, estava escrito Makita, bem grande. E eu conheci, eu falei assim, a Makita é aquelas maquininhas que tem lá no Brasil. Olha de onde que sai. Só ficava isso na cabeça, né? E hoje é uma marca aí que dispensa comentário, né? É uma potência, né? Bom, Dida, o que você acha desse mercado de locação, venda de equipamento? Na nossa região, nós já falamos um pouquinho, o Delay, agora está vindo muito vertical, construção vertical. E horizontal também, está saindo muito loteamento. Quais são as expectativas aí para esses anos à frente ainda? Sim, a expectativa é muito grande, né? A tendência é crescer, né? Como eu falei, a construção ela tem os seus altos e baixos, mas ela está sempre ali, né? Está sempre ali. Então, eu acredito que a tendência é melhorar. Vai ter novos governos aí, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que a tendência é sempre melhorar mais. E o Delay, quais são os seus considerações finais? Ó, se vocês quiserem abordar algum tipo de assunto a mais, vamos aproveitar aqui, tá? De repente, você, Eduardo, gostaria de falar isso e isso também, lá, nossa empresa está assim, né? Não, Eduardo, é mais ou menos o que o Dida falou mesmo, né, cara? A gente só tem que agradecer a Deus aí por estar num segmento que hoje podemos dizer que é privilegiado, né? Como eu também falo pro Dida, né? A gente foi bastante corajoso, né? Porque Sim. eu até costumo dizer que a gente cresceu muito nos últimos 5 anos justamente na crise, né, cara? A gente tem que lembrar que a gente está saindo de uma pandemia aí, onde muitas empresas, até no segmento nosso, acabou fechando, né? Passando por dificuldades. Mas também muitas vezes porque não acreditou no próprio país, né, cara? Então é uma coisa que é o que eu sempre falo, a gente sempre nadou contra a corrente, né? Então, talvez onde algum segurou, a gente investiu. Mas né? você tocou num assunto aí, ó, tá vendo? Ia passar batido. Quando deu a crise lá, fecha tudo, que parou, que foi em março de 2020, né? Foi. Março de 2020. Eu lembro que eu parei uma semana, Delay. Eu parei uma semana, parei o carro, porque vendedor externo rodando aí. Eu falei, cara, e agora? E agora? Mas eu parei, mas mesmo assim, falei assim, eu vou ficar parado até um certo tempo, eu não vou ficar aqui. Como que foi vocês, na hora que falou assim, ó, fecha tudo, para tudo? Como que vocês lidaram com essa situação? A Dida ferramenta, como que você parou, fecha tudo? E aí, como que vocês fizeram? Em primeiro momento, com certeza desesperador, né, cara? Porque deu medo, né? Porque, pô... 50 funcionários pendurados na folha. 50 famílias, né, cara? A gente fala em 50 funcionários, mas diretamente é 200 pessoas. Né? A empresa demitindo, outras quarentena, dispensando, férias coletivas. Ficamos bastante assustados, né? Vocês deram férias coletivas também? Não, graças a Deus não precisamos. Quanto tempo vocês chegaram a fechar assim, ó, fecha tudo? Acho que fechar mesmo nem um dia, né, Dida? Fechar. Trabalhamos, acho que uma semana, né, com meio ficou portão. aquele esquema lá, né, meio, né, portão fechado. Sei. Então, é por isso que eu falo, foi um segmento que, graças a Deus, foi privilegiado, né, cara? Foi. Ele não atingiu, assim, muito forte, 100% precisa fechar, né?
Então, isso aí, na verdade, foi uma entrada no assunto que eu queria daí fechar. Então, eu acho que o segmento da construção civil hoje, né, como o próprio agronegócio, né, Sim, cara, é o que está segurando o país, né? É o é. que sustenta, é a base, queira ou não queira, é. Então, a tendência é igual o Dida falou, né, cara? É continuar investindo, é continuar trabalhando, de olho nas inovações, né? Na tecnologia que virou uma Virou, realidade, né? virou. Hoje a baterização também, igual É. você falando da Hum, Makita, hum. realmente é uma empresa fora de sério, né? Como a gente tem outros parceiros muito fortes, a Sim, Steel, a Bosch, a Dewalt, né? Mas você vê a Makita sempre foi muito forte nas ferramentas elétricas, né? é. Mas hoje você vê a baterização já está virando uma realidade. Hoje a nossa empresa, talvez já podemos dizer 50%, né, Dida? Venda elétrica e venda bateria. Uhum. Talvez Olha, até superando, né, Dida? Com Né? Então, certeza. é, então já é uma realidade. Coisa que igual você falou, você é. morou no Japão, lá no exterior, isso aí já é realidade há 20 Já, anos já atrás. muita coisa lá é Mas muito hoje na já frente. chegou aqui com força e a gente está aí sempre atento às mudanças, às novidades, né? Mas acreditando, né, cara? Acreditando no país, acreditando no segmento, né? Acreditando na nossa marca, acreditando nos nossos parceiros fornecedores, nos colaboradores e só crescer. Bacana. Mas vocês não fecharam nenhum dia na crise. Bacana. Mas a construção, vocês sentiram que afetou para baixo? Acho que no primeiro impacto afetou para todo mundo, normal. Mas logo em seguida, eu vendo de fora, eu vi que a construção continuou, porque o que teve de reforma em apartamento, em casa, porque as pessoas ficaram em casa, falou o quê? Vou aproveitar, vou reformar meu banheiro, vou aproveitar, vou pintar a casa, vou aproveitar, vou fazer aquela garagem que eu tinha que fazer. É, Automaticamente refletiu aqui dentro, não refletiu? claro, com certeza. Realmente, no começo a gente deu aquele choque, mas, tipo assim, no mês seguinte a gente já sentiu que o negócio deu um crescimento estrondoso, né? E a gente ficou até, assim, espantado. Como, né? Que numa pandemia você consegue superar isso, né? E é o que o Vanderlei comentou. O É. nosso segmento, ele foi bem privilegiado, realmente. Né? E- Nós não tivemos esse problema teve muita empresa aí que ela fechou. Ô, Dida, você consegue falar em percentual mais ou menos quanto que começou a aumentar a venda assim, mais ou Em menos? torno de uns 30, 40%. Rapaz, que Né? coisa bonita. Chegou a aumentar Chegou. nesse. Aí a venda de equipamento, de modo geral, a locação, A tudo. locação, ela explodiu, né? Você vê, Porque rapaz. E aí você falou uma coisa agora há pouco, Delei. Falou assim, a gente aprendeu muito nos últimos 5 anos, principalmente na crise também. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e a primeiro princípio a gente fica meio que desnorteado, o que fazer e agora, vou tomar essa decisão, ou depois vai indo, a gente se adapta e vê que aquilo lá foi muito bom, né? Sim, com certeza. Tem um dizer, uma frase, né, cara, que o pessoal usa muito, mas não coloca em prática, né? Que é na crise que você cresce, né? Então, porque é o que eu Hum, costumo dizer, hoje a gente consegue ver o que aconteceu, hum, porque antes da crise, a construção civil já estava bombando, né? Já estava já bem. estava bem. Então, quer dizer, quando tá bom, cara, quando tá bom para todo mundo, Hum, entendeu? Só que a hora que a dificuldade chega, vai sobressair quem realmente está preparado. sim, Quem está preparado no exatamente. mercado, né? Quem tem uma equipe bacana, quem tem um atendimento bom, né? Quem tem um produto de qualidade, né? E quem arremessa as mangas e E vai vai. para cima, né? Então foi o que aconteceu com a gente, né? O Delei, e você falou uma coisa aí, você disse que mesmo essa época vocês investiram mais ainda Sim, sem dúvida, nessa porque crise. Porque a gente sentiu que, igual o Dida falou, de imediato a gente ficou com medo, O que é normal, né? natural, Principalmente aquela primeira é semana. lógico. Só que aí a gente começou a ver, igual você também falou, você foi muito feliz na colocação. Eu acho que o pessoal daí, como ficou em casa, né? Tem que inventar alguma coisa, É. né? E não entrando num cunho político, mas teve Sim, alguns incentivos do governo estadual, federal em si, né? Então o pessoal também aproveitou para fazer uma reforminha, é. né?
ia ampliar ali a área, enfim. Igual você falou, também crescendo muito também, não só vertical, mas horizontal Agora também, sim. muitos loteamentos. Então o pessoal não parou e a gente sentiu que não ia parar. E aí a gente acreditou, apostou, onde às vezes muitos tirou o pé, né? Mas daí começou, bombou tanto que começou a faltar mercadoria, o preço subindo demais, Foi, né? foi. Então, de repente, a gente saiu um pouquinho na frente, porque talvez foi mais otimista, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, se vocês quiserem responder, você responde. Só a nível de curiosidade mesmo. Vocês têm ideia mais ou menos quantas bitorneiras vocês têm para alugar, Dida? Fala aí, Dida. Nós estamos em torno de 600 betoneiras alugadas. Moço, é muita Agora, bitoneira. esses dias deu uma diminuidinha, estamos com um pouco lá que devolveram, né? Mas Sim. nessa média aí de 600 betoneiras. Mas é bastante, né? Se não tivessem aberto aí alguns concorrentes, talvez nós passaria de 1 milhão. É. Mais de Olha, 1.000 betoneiras, quer mais dizer, de 1 1.000, milhão. né? Mais de 1.000 betoneiras. Mas é bacana. E a bitorneira, eu vou falar, eu olhando de fora, tá? Aham. Eu olhando de fora. Ela é um chamariz, porque ó, dá dor de cabeça a bitorneira, hein, Dida? Porque eu fico olhando assim, ó, aí ó, um pessoal que tá em casa acha que é fácil alocar a bitorneira, o Dida e o Vanderlei vai me corrigir. Você loca uma bitorneira, aí eu falo 220, 110, o cara fala 110, aí tá, aí você dá 110 para ele, chega lá, ele coloca na tomada 220, queima o motor, e aí? Ele paga. Alguns pagam, né? Outros não. Rapaz, outra coisa, eles não, Porque tem não muitos, não foi um defeito, sim, né, do equipamento, foi um erro dele, né? Então, muitos entendem, outros não, né? Não vou pagar porque a manutenção é por conta de vocês. Mas a gente também não é de, sei, não, você vai ter que pagar, de jeito nenhum. É bem mas flexível, acontece, né? mas eu acho que isso acontece com frequência. Acontece demais, Puxa vida, rapaz. é demais. Mas aí, só para concluir daí, Eduardo, É. de repente, a sua pergunta talvez pediu alguma coisa um pouco mais ampla, que eu acho que eu imaginei o que você quis também dizer. Você Porque pode as explorar. 600 betoneiras, igual a Dida vai concordar, aquilo que eu falei, nós temos 600 betoneiras alugadas, porque às vezes quem está ouvindo aí vai vender a casa e comprar 100 betoneiras, achar que virou uma locadora, Eu né? sei, eu sei. Porque infelizmente É. acaba acontecendo muito. Sim, Mas é o que você falou. a dor de muito cabeça. problema, dá muito problema. E aquela bitorneira que o cara igual devolve? O Dida falou, realmente, se o cara pede 110, liga numa voltagem errada, é erro dele, ele vai pagar, né? Mas beleza, mas ver o cliente, ele não tem problema, eu pago. Vem aqui e troca o motor. Mas daí, quem que vai trocar o motor? É aí que entra a estrutura que a gente tem por trás, que é a assistência técnica. Que é onde eu falei, é vendas, é locação e é manutenção. Não adianta você falar, eu virei uma locadora. Sim. Beleza, mas é a hora que você precisa dar uma assistência para o cliente. Você tem que ter técnico, né? Então foi onde a gente, graças a Deus, hoje conseguiu fechar Juntou. esse ciclo. Não, né? com certeza, Dele. Porque eu falo assim, a outra coisa, o camarada alocou a bitorneira, tá bom. Quando ele devolve, cara, tudo cheio de massa, tudo bagunçado, aí vocês têm tudo que limpar aquela bitorneira, trocar algumas peças. Sim. E as pessoas não sabem muitas vezes disso. Eu falo por quê, Delei? Quando eu mexia com casa, e algumas obras que eu tomava conta de shopping, hein, vocês sabem. Rapaz, o peão de obra, eu sou igual o peão de obra, não tem nada, mas ele não pensa. Rapaz, eles jogavam aqueles andaime, amassava, ou muitas vezes sujava de massa, não limpava direito. Rapaz, então isso também é um transtorno. Sim. Imagina, e vocês têm tudo uma equipe preparada para receber esses equipamentos e dar o talento que precisa. Exatamente. Para finalizar, Dida, o que te inspira a continuar trabalhando? O que te motiva? O que te dá? Graças a Deus, a gente tem que ter muita esperança, né? E sonhar que a gente vai conseguir, que vai dar certo. Já deu certo, né, Dida? Com certeza. Já deu certo. Galgar mais, Sim. um pouco mais, que a gente sempre... Você sabe que o cara tem, mas ele quer mais, né? Sempre mais. Então, é isso aí. E o Delei? Delei que te inspira, que te motiva, que dá sangue no olho? Cara, o que me motiva aí a cada dia, todo dia, é isso aí mesmo, né, cara? É a parceria, é a família que a gente conquistou, né?
Esse cara aqui, o Dida, o meu sócio, muitas pessoas não conhecem, mas é uma pessoa fora de série, uma pessoa maravilhosa, né? E outra, né, cara, é a responsabilidade que a gente tem por trás, né? É o que a gente falou, é 50 colaboradores, é 50 famílias, né, que depende também da nossa empresa, depende do trabalho, depende do emprego. Então, eu acho que daí crescer é consequência, né? Porque daí a gente trabalhando direitinho, trabalhando, né? Eu acho que a humildade não pode faltar em aspecto nenhum, isso aí a gente tem de sobra, que é aquilo Sim. que você falou, você chega lá, a gente está lá, tomando café com o cliente, Não, atendendo o cara que vai comprar uma betoneira, como o cara que entra lá para pegar um lápis de pedreiro, a gente, o atendimento nosso é o mesmo, né? Então, eu acho que o que inspira a gente é isso aí, né, cara? Que deixa a gente continuar motivado, é isso aí. É fazer sempre o melhor que, por mais que a empresa seja da gente, mas tem várias famílias por trás que também dependem do sucesso da nossa empresa, né? Com certeza. Pessoal, você que está em casa, você assistiu hoje o nosso podcast, a grande entrevista aqui, contando a história do Dida Ferramenta. Ali nós temos aí o podcast de Conexão, que toda semana nós vamos estar contando história de empreendedorismo. Dida Ferramentas aí, conforme você está vendo aí na televisão, isso aí é o local onde eles estão instalados hoje, na Avenida Brasil. O telefone está ali, aqui em Presidente Prudente. E você pode entrar em contato com o pessoal, pode ir lá, que você vai ter toda a estrutura montada para te atender da melhor maneira possível. O podcast de Conexão, agradece muito. Entre no nosso canal lá no YouTube, só bater, podcast de Conexão. Toda semana nós vamos contar a história de empreendedorismo, vendedores de sucesso. Tem uns vendedores que vai vir aí, você vai se entusiasmar e vai motivar você a buscar o seu sonho também. Muito agradecido, Dida. Você não sabe como a tua história vai incentivar e motivar muitos jovenzinhos que talvez está lá na roça ainda. Delay, tua história também, né? Todo mundo passa ali, Dida Ferramenta, que empresa. Talvez não consegue captar e ver todo o esforço, todo um trabalho, e ainda continua o trabalho, né? Até hoje, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês e a sua palavra final, Dida. Gratidão. E agradecer você por essa oportunidade. Eu aqui agradeço vocês tirar um tempo da atividade de vocês e vir aqui. E você, Delei, a última. A mesma dele, gratidão. Acho que a palavra, Dida achou a palavra exata para nós fechar. Então, gratidão para você que está em casa também. Fique com Deus e até a próxima.